Eu posso contar a minha história, só que ela é longa, não sei quanto tempo que a gente tem. Eu me infectei aos 18 anos, onde eu achava que estava totalmente fora do grupo de risco, por ser evangélica, por estar na primeira relação, por ter realizado os exames pré-nupciais. Eu achava que a AIDS estava bem longe da minha realidade. Entre grupos de risco, eu achava ainda que existia grupos de risco, isso em 94, e que a AIDS estava no centro da cidade. Eu morava no interior e não estava ao meu lado, mas a AIDS estava ao meu lado e eu não sabia. Infelizmente, o meu esposo, ele era soropositivo e ainda não sabia, e foi através de uma pneumonia que ele veio à descoberta que ele era soropositivo. Nós já tínhamos 3 meses de casado, portanto eu usava a pílula como método contraceptivo e não usava a camisinha conjuntamente. E 3 meses depois veio o resultado também positivo aos 18 anos. Eu não sabia, né, como seria a minha realidade daquele dia para frente. Eu sabia que eu tinha que usar a camisinha. Infelizmente, o meu esposo, ele faleceu 1 ano e 4 meses depois, e eu fiquei viúva aos 19 anos sem saber muita informação o que era a AIDS. Foi quando eu procurei me informar, procurei o Grupo Pela Vida, a instituição que eu estou até hoje como voluntária, e vi que ali tinha outros jovens como eu, namorando, ficando, contando, alguns não contando, que tinham o HIV, e vi que havia vida após o diagnóstico. E hoje eu sou casada novamente, isso já tem 8 anos, eu conheci uma nova pessoa que não tem um HIV, e eu contei para ele no nosso 5º encontro que eu era positiva, consegui forças de expor a minha sorologia para ele e contar que eu era viúva porque meu esposo tinha falecido pelo HIV. Ele aceitou e continuou comigo. Hoje nós temos 8 anos de casado. Nós nos conhecemos através de uma forma não muito comum. Também isso é importante, né, colocar, que as pessoas acham, né, que é através, dos seus amigos, é da sua roda de amizades que pode estar ou não essa pessoa amada, né? E assim, foi do nada que ele apareceu, foi através de uma brincadeira, né, através de um torpedo que nós nos conhecemos, e uma rede, né, de telefone tinha uma brincadeira, e nós colocamos os nossos dados, e o destino em si nos juntou, né, nos entrelaçou. E meu pseudônimo era Rosa e o dele era Ciclista. E eu coloquei várias coisas que eu trabalhava nessa militância de HIV e AIDS, né, no Grupo Pela Vida, mas eu não tinha ainda contato que eu era soropositiva. E a gente trocava mais de 100 mensagens por dia, isso levou os 3 meses, né, de mensagem, muitas mensagens, mas eu marquei de encontrá-lo no primeiro encontro. Ele disse que ia levar uma rosa, né, para me reconhecê-lo, né? E eu marquei no lugar público, né, que as pessoas sempre falam, né, que no lugar público é importante você não marcar em lugares, né, ermos. Eu marquei num shopping, e aí ele levou um ramalhete de 24 rosas. E assim, aquilo me surpreendeu, né? E eu cheguei para ele, me expus, eu falei, eu sou Mara, ele, aqui está as rosas que eu trouxe para você. Eu falei, nossa, mas você falou que ia trazer uma rosa. Ele, não, tá aqui 24 rosas, você merece essas 24 rosas. Eu falei, mas como? Você gastou tanto dinheiro para comprar 24 rosas, você falou que ia trazer uma. Ele, não, eu te contei também um detalhe. Eu sou florista, eu já te contei isso, mas eu não contei que eu sou florista de uma funerária. Falei, ai, não acredito! Eu também tenho uma realidade que também eu ainda não te contei, mas eu vou te contar. Isso foi o primeiro encontro. Eu não consegui ter coragem naquele encontro contá-lo, para contar para ele que eu era positiva.
E no 5º encontro eu consegui romper essa barreira e contar para ele, até mesmo porque eu não sabia qual seria, né, a expectativa dele, eu não sabia como que ele ia aceitar essa revelação. Então no 5º encontro eu consegui contar para ele que eu era soropositiva, que o meu esposo ele tinha falecido de AIDS e que eu já tinha, né, 10 anos vivendo com HIV e AIDS, e aí ele só me perguntou naquela época, você só tem um HIV ou você já tem AIDS? Eu achei uma pergunta tão inteligente e assim me surpreendeu aquela primeira pergunta. E assim, não, eu expliquei para ele que eu só tinha um HIV, eu não estava desenvolvendo AIDS, que eu não tinha nenhuma doença oportunista. E aí nós continuamos a namorar, mas assim, antes dele me dar essa resposta de continuar o namoro, ele me surpreendeu no outro dia, não mandando mensagem nenhuma. Falei, ai, será que ele vai continuar ou não? E aí, 5 horas da tarde, eu liguei para ele, e aí, você vai querer continuar ou não? Eu sei que tem muito preconceito para com as pessoas soropositivas, eu vou entender numa boa se você não quiser continuar. Ele, não, Mara, é que morreu muita gente aqui na funerária, eu tô meio enrolado, tá acabando meu plantão agora às 6 horas e eu vou mandar uma mensagem para você. E 6 horas ele mandou essa mensagem que dizia, Mara, não é porque eu descobri que a rosa tem espinhos que eu vou deixar de admirar a sua beleza e o seu perfume. Então ele topou continuar o namoro, nós noivamos e casamos. Hoje tem 8 anos, né, de casado. Ele continua soro-discordante, isso é muito importante, né? A gente continua a se cuidar, a se relacionar sempre, né, de camisinha, seja masculina, seja feminina, seja, né, várias brincadeirinhas, né? A gente tenta apimentar cada dia, né, o nosso relacionamento, nunca deixando cair na rotina, né, sempre inventando coisas novas, isso é muito importante, né? E ele também abraça a causa sempre quando ele pode, quer estar comigo nas atividades, nas manifestações, aceita, né, todo o meu trabalho, compreende quando eu tenho que ficar fora de casa, quando tem que levar no aeroporto ou buscar no aeroporto, ele faz também a parte dele e isso é muito importante, né? Contribuir sem preconceito, né? Estar ao lado, né? Isso é muito importante para as pessoas positivas, né? Ter a sua família ao lado, ter os seus amigos e ter a sua outra metade.